Bom dia, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje tem como título Esmiuçando os textos. E o nosso tema e habilidade de hoje, pode colocar na tela, por favor. Tema, estudo dos períodos. E a habilidade, utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do uso em textos de estratégias de mobilização e argumentatividade, sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases, verbais, advérbios e etc. Seguinte, amores, quem está comigo hoje também e novamente a professora Mônica. Bom dia, professora Mônica. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Olha eu aqui em pé novamente. Só que hoje não tem flip chart. Hoje é assim, gente, olha só, hoje subiu o nível, sabe assim? É, subiu o nível. Gente, eu quero morar nesse estúdio, ficar aqui com essa louça, tô apaixonada por Isso, ela. clicou, já saiu da tela. Não, gente, já clicou. A habilidade que você leu, aliás, é modalização. A gente fala bastante sobre isso no 8º ano, Dani. Você quer explicar para eles o que aconteceu ontem e hoje? Então, E na eu ia terça? até falar isso. O que aconteceu, né? Nós tivemos um probleminha técnico em relação às aulas. Por conta disso, ontem a nossa aula foi com flip chart e a gente acabou dando uma aula mais oral com alguns exemplos no flip chart. A nossa aula de hoje seria depois da aula que vai rolar na terça. Isso. Então, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que na terça a gente vai retomar alguns pontos e hoje a gente vai ter que falar algumas coisas que a gente deveria já ter dito antes. Deu para entender? E não tem nenhum problema, porque nenhum. língua O portuguesa... assunto é o mesmo, Uhum. a continuidade é a mesma, e vai até servir, na verdade, Mônica, terça-feira, para uma revisão para quem ainda tiver com dúvida. Claro. Né? Então, assim, prestem bastante atenção na aula de hoje. Alguns pontos a gente vai falando, acrescentando, porque, lembrando, essa aula seria depois da aula que vai rolar terça. Então, alguns conhecimentos que vão ter hoje, a gente já teria acionado antes. Isso. Né? Mas problema nenhum, a gente vai praticando aqui com vocês. Fechou? Então, língua portuguesa não é igual matemática. Quando eu penso em matemática, são as duas matérias que têm mais aulas, não é? Então, matemática, pensa naquela expressão numérica enorme, Dani, que você tem os colchetes, os parênteses... Estou falando Vira uma errado? folha, né? Os colchetes, os Eu não sei qual que é a parênteses, e você não pode... E aí o aluno, ele não pode aprender um sistema maior para depois os menores. Eles têm que ir aos pouquinhos. Língua portuguesa, a gente até tem uma flexibilidade, porque, olha só, o nome da aula, esmiuçando os textos. A gente sempre parte dos textos, então vocês já sabem esses dois textos. A gente sempre vai contextualizar. Contextualizando, e a gente também vai pegando orações e tal. A gente pode ir e voltar o tempo inteiro, tá? Antes de eu começar e ler os objetivos, eu só quero fazer um pedido aqui, alunos do 8º ano. Vocês sabem que a gente nós teremos o programa de recuperação. E a gente está preparando as aulas aí. Eu coloquei na minha rede social lá, se algum aluno do 8º ano já tem ou já escreveu, fez alguma atividade com seus professores aí, se já escreveu um poema. Não importa o tema, pode ser qualquer tema. Não precisa necessariamente ser romântico ou de crítica social ou de reflexão. Aluno do 8º ano que está me vendo aí agora ao vivo. Quantas pessoas tem no chat, Dani? Isso que eu ia olhar agora, bora lá. Quantos 15 alunos? 15 mil. 15 mil alunos só no chat. Será que não tem um aluno desses 15 mil que tem um poema e fala assim... Com certeza tem. Sim, criativo do jeito que eles são. Eu escrevi um poema já, professora. Eu já escrevi. Se você já escreveu, por favor, procura @Daniele Duarte, procura @aquela_Mônica, manda pra gente que eu preciso caçar um poema que vai estar lá no programa de recuperação. Eu preciso de um poema de aluno para fazer uma atividade. E aí eu vou explicar para esse aluno que mandar o poema pra gente, tá bom? Não tem importância do tema. Por favor, mandem um poema pra gente. Agora a gente vai fazer uma curadoria de tanto poema que vai chegar. Será? Com certeza. Mônica, a Adriele colocando aqui. Hoje é aula da Moniele. Nosso nome, nosso chip. É Moni e o final é Moniele. Amei. Então, Amei, bora lá. Moniele. Então, bora lá, gente. A Dani já disse o nome da aula. Olha que lindo. Esmiuçando textos. Eu amo esse verbo esmiuçar, que é
fazer ali uma varredura, tá bom? Então a gente vai pegar os dois textos que a gente vem trabalhando e a partir deles desenvolver ali os conteúdos gramaticais, que é o estudo dos períodos. Bom, os objetivos da aula de hoje: reconhecer período simples e composto, aprofundar o estudo sobre período composto e analisar o valor semântico das conjunções coordenativas. Como a Dani já bem disse, pode ser que a gente não caminhe todo, né, a jornada, porque a gente ainda vai ter terça-feira. A gente programou uma sequência que ia ser dessa semana, mas ela vai se prolongar até terça-feira. Então, se a gente não conseguir contemplar todos os slides hoje, a gente pode retomar na terça. Tudo bem? Porque acontece esses imprevistos, não é, Dani? Acontece. Acontece, é igual na sala de aula, né, gente? O professor sempre tem que ter aí o plano B. Ontem foi o plano B, hoje é o plano C. O que foi importante é que eles entenderam muito. Vocês tiveram ali um apanhado sobre mito e lenda, esses dois gêneros. Alunos me procuraram falando: professora, eu não pensei que eu fosse gostar tanto de aprender mito e lenda e agora eu já quero ler todos, porque, gente, tá muito em voga, em moda, falar desses livros. Acho que é Percy Jackson, esses livros que misturam a mitologia e até livros brasileiros. Eu falei isso numa aula de 6º ano, inclusive. Muito bem. E até livros brasileiros. Harry Potter, a gente vê Harry lá que Potter. tem a intertextualidade com a mitologia, né? Sim. Filmes por aí, gente. E vocês viram bem, entender o gênero mito e o gênero lenda vai dar um suporte aí para vocês ganharem as referências, para entenderem essas coisas que vocês gostam, esses filmes, esses livros todos. Aí eu vou fazer uma acolhida hoje, um pouquinho diferente de ontem, porque ontem, se vocês repararam, eu foquei bastante na diferença que a gente encontra entre mito e lenda. Agora, eu quero que vocês respondam para mim no chat aí, de acordo com o que você estudou nas últimas aulas. Você consegue pontuar qual é a semelhança entre lenda e mito? Aluno do 8º ano, hein? Aluna do 8º ano. Aimee, você está no chat? Que a gente pega a Aimee para Cristo, né? A Aimee é a dona da página de memes. Aimee, se você está no chat, responde para mim. Agora eu quero ver a semelhança. Mônica, é importante a gente lembrar, inclusive, que muitos deles entraram em contato com a gente ontem, mandaram as atividades, aceitaram o nosso desafio, fizeram mapa. Ai, é verdade. O Vitor fez, não foi? O Vitor fez. E tivemos outros também. Qualquer coisa eu entro aqui mais tarde. Olha, o nosso falar os nomes. Vamos já pontuar. O nosso desafio de ontem foi montar um mapa mental com a diferença entre lenda e mito. E agora, acho que muitos aprofundaram também frase e oração. Fizeram também, mostraram os cadernos pra gente. Gente, nós amamos. Eu até tô abandonando outras redes, tô ficando só com o Instagram, de tanto que é fácil de a gente acompanhar vocês e ver ali os resumos. Tem aula que a gente até esquece, volta no Instagram deles. O que eu dei? Vocês estão... A gente tá fazendo como sala de aula, não é, Dani? Quando a gente tinha que anotar lá no diário. Deixa eu pegar aqui o caderno do aluno. Vem cá, aluno, deixa eu ver seu caderno. O que eu dei semana passada? Tá assim, gente, uma maravilha. Temos respostas, tá? Já tem, eu ia dar um minutinho, mas tem resposta? Semelhança, ótimo. Vamos lá. Os dois explicam fatos mitológicos. Rafaela. Caio, ambos são ficções. Tá. Amanda, ambos são fictícios, não são reais. Muito bem. Samuel, explicar fenômenos e fatos inexplicáveis pela lógica e ciência. Deixa eu ver quem mais. Os dois são fictícios, Isabelle. Os dois são seres imaginários, Cauã. Sim, os dois falam de alguma criatura específica, Pedro. As duas histórias são fantasiosas. João, temos várias respostas. Boa. Olha, eles estão indo muito bem, você não acha? Sim. Eles estão indo muito bem. Vocês viram aí que a gente colocou... Deixa eu sair da frente. Aqui são as duas imagens que a gente trabalhou naquelas aulas lá. Aqui é o mito da caixa de Pandora, lembra? Última aula de agosto, aquele desenho onde a Pandora abre a caixa e aí saem aqueles espíritos, aquelas coisas que são os males do mundo. Tem que tentar focar na imagem, eu acho, porque olhando pela TV aqui, tá meio só um negócio preto. Tenta não, focar. mas eles já viram, Dani, eles viram esse desenho na aula. Eu só estou retomando só. Aqui a Yara. Ruivinha, assim, né? Tá bem fofinha. Olha, eles focaram. Você manda, Dani. Você manda nesse estúdio. Aê, agora dá pra ver lindamente. A Dani manda nesse estúdio. Foca a Pandora de novo, que era a Pandora que estava
mais escura. Olha lá, Ó. agora dá para ver bem. Segundo o autor, ele diz que esse ponto de luz aqui, gente, que representa a esperança que ficou lá dentro da caixa, certo? Então, a gente comparou ontem os últimos textos, que é um referente ao gênero mito e outro ao gênero lenda, e viu que eles têm diferenças, mas já vou passar... Ai, obrigada, gente. Ai, que da hora. Kiara mais fofa, É o Boca né? que está fazendo isso, Boca? Valeu, nossa, muito legal. Ó. Aí eu vou passar próximo. E aí eu vou mostrar para vocês, né? A resposta que eu iria dar. Não que vocês estejam errados. Ambos são ficções, sim. Mas a gente pontuou aqui, lembra que o mito ele é fantástico, enquanto que a lenda é mais fantasiosa. O mito explica os fatos da origem, são as diferenças ainda. E a lenda são os mistérios e as coisas sobrenaturais. O mito é considerado um relato sagrado, enquanto que a lenda é uma transmissão oral e ela pode se modificar ao longo dessa contação toda. Mas o que une esses dois, o que temos de semelhança? O que, Dani? Faz parte da cultura de todos os povos. A gente ainda falou ontem, lembra? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas o que é interessante, o mito a gente vê que é mais do outro lado do globo terrestre, enquanto que a lenda está mais para o nosso lado aqui, não é? E ambos os gêneros aqui que nós estamos mencionando, eles fazem parte da cultura de todos os povos. Não tem um povo que não tem uma lenda ou que não tem um mito, não é? Sim. Pode fechar o chat, gente, por favor? Bora fechar o chat, porque eu tô percebendo que eles estão nesse sentido que vai mudar o chat e aí querem fazer bagunça enquanto podem, né, Dani? É assim, eles respondem maravilhosamente bem. Depois eles começam a conversar igual na sala de aula, muito igual a gente, tá? No intervalo a gente fala de outras... então, é a mesma coisa, super entendo. Verdade, verdade. Então a gente fecha um pouquinho, é como se estivesse na sala de aula, cala a boca. Pode fazer silêncio um minutinho que a Pro tá falando naquele momento. Educadamente, fecha o chat. Bora lá, gente. Ó. Pensando nas análises textuais que realizamos nos dois textos, quais são eles? A Caixa de Pandora e a História Oficial, diga qual foi o tema em comum que os dois apresentaram. Gente, aí eu quero deixar um minutinho, porque eu quero ver. Eu não estou conseguindo pegar o chat. Agora, a gente falou lá dos gêneros, tá bom? A gente falou dos gêneros. Uma coisa é eu pontuar o que os dois gêneros têm em comum. Outra coisa é eu tentar pensar nesse enredo, na construção dos conflitos dessas duas histórias e unir na minha cabeça o que elas têm em comum. Pandora e a Yara são mulheres. Aí se eles falarem assim, porque são mulheres. Não é só isso. Eu quero que vocês se aprofundem. Gente, eu vou deixar um minutinho para vocês, tá bom? Que eu quero olhar o chat agora, tá? Um minutinho. Vamos lá para as respostas? Voltou para você, Voltou. Dani. Aí. Então, ó, a Yasmin colocou o seguinte. As duas são mulheres e culpadas do que aconteceu. Luiz, Carlos, elas são bonitas e todos odeiam elas. Uau, eles chegaram a essa conclusão. Oh, muito bem. Olha só, Fernanda Pereira. Ambas são mulheres que atraem os homens com beleza. Perfeito também. Muito legal. Eles estão arrebentando. É que muita gente está falando assim, as fantasias, a ficção. Eu acho que está vindo com delay as respostas, não é, Dani? Eu acho que está vindo com delay das últimas. Mas, gente, nossa, eu não sei nem qual que é a certa, porque ali na hora da prova, a gente ia pedir justifique sua resposta. E aí eu ia analisar. Porque vocês pontuaram bem isso. Tanto a Yara, aqui da História Oficial, quanto a Pandora
Pandora. Ambas eram belas, belíssimas, atraíam os homens e no final das contas eram culpadas das coisas, tanto que na história oficial a Yara vai lá e conta pra gente. Não, não era bem isso não. Não era ela culpada, a culpada era os outros. Ela ainda faz uma reflexão, né? Que de repente a pessoa tem que ir atrás da verdade antes de culpar alguém. E sabe o Deixa que... algo também assim pra gente refletir. E sabe o que é legal também? A gente podia fazer a mesma coisa com a história da Pandora, Dani. Porque a Pandora... deram curiosidade para a coitada, para a bichinha da Pandora, entregaram a caixa para ela já sabendo que ela estava imbuída de curiosidade, que ela era uma menina super curiosa, que a gente disse que ela era uma adolescente ali na história, né? Ela foi prometida ao casamento ainda adolescente e ela ali com aquela caixa cheia de curiosidade, ela, assim, foi fadada a abri-la. Olha, ou seja, enganaram. Do Henrico. Qual? 2 mulheres amaldiçoadas por um poder. Uau! Duas Aí ele mulheres. colocou poder entre parênteses, podia ser entre aspas, tá? Entre aspas seria melhor. É. E que poder é esse? Uau, gente, é o poder dessa sociedade patriarcal que fez com que elas fossem culpadas. Gente, amei. Tem mais? A Ana Eduarda, Yara e Pandora são vistas como antagonistas da história. Quem foi que falou isso? A Ana Eduarda. O que é o antagonista, gente? É o contrário de, né? Protagonista é como se ele fosse o vilão. Tem o mocinho, tem um vilão. Então, a Yara sempre foi pintada assim. Ela é incrível, linda e tal. Mas é como se fosse uma vilã. Ela é a culpada ali de morte de pescadores. E a Pandora é a culpada pelos males do mundo. A Carla já é feminista. As mulheres sendo culpadas quando, na verdade, a culpa são dos homens. E você ri? É dos homens. Você ri, não é verdade? Segundo a história, né? Sim, segundo aí as duas narrativas. Ela também sentiu um feminista, que ela colocou um kkkk no final. Posso estar enganada? Muito legal, mas infelizmente, mulheres esse que é são o tema. injustiçadas, Letícia. Isso, mulheres injustiçadas. E assim, gente, são histórias, como a gente viu lá no slide anterior, que são faz parte da cultura dos povos. Isso é que falar, completando, Mo, são histórias antigas, né, que tem toda uma realidade atual. Isso. Se você for ver. E que traz a gente para um olhar nesse contexto que a gente ainda vive hoje em relação à mulher, à sociedade, ao trabalho, a várias questões. Então, a gente poderia dar uma aula aqui, até com o professor de filosofia, de sociologia, e refletir tantas outras coisas. Não, mas deixa para eles aí. Guardem esses textos na manga e quando vocês chegarem no ensino médio, eles vão ajudar muito a entender várias problemáticas, inclusive para colocar aí nos seus artigos de opinião, né? No 9º ano eles já vão chegar a fazer isso. Por isso que no 8º a gente já instiga com as narrativas, não é, Dani? Com certeza. Com certeza. Vou até passar para o próximo, porque nós esmiuçamos os textos e já viemos falando desde... assim, faz 3 aulas que a gente está esmiuçando esses textos, porque eles são longos, gente, são longos, e a gente tinha muito assunto para tratar. No final, aliás, hoje, nessa aula, a gente comparou os dois, afunilou bem, deixou vocês bem preparados para esses dois assuntos, e aí eu vou mostrar que a gente pode esmiuçar os textos também, com a gramática. Ontem a gente já tentou fazer isso, né? Que a gente estava sem o auxílio do PPT, e aí a gente teve que colocar frases mais curtas. Mas agora eu peguei a caixa de Pandora e a história oficial e trouxe aqui exemplos para a gente trabalhar. Bom, ontem, Dani, a gente estava falando sobre frase e oração, e hoje eu vou focar só em oração. A Dani vai voltar no assunto de frases, né? Porque tem vários tipos de frase, aí a Dani vai voltar na terça, como ela mencionou, não é, Dani? Sim. Então, deixa a frase para depois. A gente esmiuça a frase na aula de terça. Hoje a gente vai falar só das orações. E oração, para ser oração, tem que ter verbo. Foi o que a gente viu ontem. Teve um professor que colocou uma análise bem interessante, né? Fala. Que ele falou da questão da frase que tem elementos morfológicos, né? E a oração que tem elementos sintáticos. E é bem isso mesmo, porque, por exemplo, numa frase a gente analisa lá o adjetivo, o substantivo, o verbo. Já numa oração, a gente analisa o verbo, aí vai para os termos essenciais da oração, né? Predicativo do sujeito, complemento verbal, complemento nominal e tantos outros nomes que, quando chegar no ensino médio, vocês vão fazer assim com o cabelo. Como é que é? Vai ficar cabelo em pé. Eu falo, meu Deus do céu, o que era só um adjetivo, virou um predicativo, olha, pode virar uma outra coisa. Toda vez que a gente já começa a falar isso, eles já ficam com medo.
análise sintática. O que a Dani É uma falou? delícia. Foi um professor ontem no chat, que a gente stalkeia o chat, né? A gente gosta sim. de olhar. Não deu tempo de olhar na aula, mas a gente olhou depois. Isso. Um professor, vocês ajudam a gente demais, vocês ficam explicando lá. E ele permeou isso. Quando a gente tem uma frase que ela não vai ter... Porque lá no final eu deixei claro, né, que a frase, ela não tem um verbo ali, então ela não tem a questão da órbita, sabe? Quando o verbo, ele é rei, gente. Então, todos eles orbitam em torno dele dentro da oração. A oração, ali ganha um sentido por causa dele. Ele é o coração que pulsa ali, o verbo. Agora, a frase não tem. Então, quando a gente vai estudar a frase... Vocês vão ver lá na terça-feira que a Dani vai falar bastante. Acho que eu vou estar com ela, né, Dani? Acho que eu vou estar com você. Sim. Na terça-feira, quando ela falar de frase, ela vai falar de morfologia. O que é a morfologia? E a gente vai transformar essa frase em oração. Vamos fazer uma coisa calma? Deixa eu só fazer uma base aqui, porque é quarentena. Então, eles não foram para a escola. Pode ser que, às vezes, os conteúdos ficam muito assim, muito conteúdo, e eles não consigam processar tudo junto. Então, vamos tentar fazer só uma cama aqui, Dani? Ó, bora. Você tá grávida? Eu tô, né? Conta pra ele, você tá grávida, Ele não tá? sabe, não sabe? Mas o que é ultrassom morfológico? Ultrassom morfológico que você olha o bebê, mas você não consegue enxergar ele a fundo, né? Mas você não vê no morfológico se ele tem as mãozinhas, os dedinhos, o pezinho? É que depende... Gente, eu tô aprendendo isso agora, tá? Ah, tá. A Mônica teve 2 filhos, eu tô no primeiro agora. Então, você enxerga lá, tem o morfológico do primeiro trimestre, do segundo trimestre, assim vai. Todo primeiro trimestre vai lá pra olhar se o bebê tá ok. Tá. Né? Se tem Pezinho, bebê mãozinha, tá ok, mãozinha tá ok. Pra ver se tá ok e se tem algumas coisinhas que ele tem que ter pra fase que ele está. Tá tudo ok. Que são os termos essenciais. Calma. Eu só tô querendo explicar pra eles que a gramática, ela tem vários estudos, tá bom? Dentro da gramática, a gente tem vários estudos. Aliás, gente, mais uma base aqui. A professora de língua portuguesa, ela é injustiçada, porque eu sempre falo, eu deveria ganhar vários salários, porque a gente tem que contemplar gramática, literatura, interpretação textual e produção textual. São 4 disciplinas. Quando vocês forem para uns cursinhos assim, quem for querer prestar medicina, vocês vão para os cursinhos. Aí lá dentro dos cursinhos vocês vão ter professor de literatura, um outro que é só de interpretação, um outro que é só de produção textual, redação, e outro que fica só na gramática. Nós aqui, Dani, a gente é correspondente a 4 disciplinas. Pois é, menina. Não é injustiçada? Muito. Então, assim, a gente tem a gente ainda arrisca em outras, né? A gente gosta de história, gosta de filosofia. A gente só não arrisca de exatas. Não, jamais. Essa a gente pula. E assim, gente, dessas 4, por exemplo, quando a gente fala de um texto, a gente estuda a interpretação textual, que é tudo ali, são o que permeia os textos está lá dentro da interpretação textual. E aí, da interpretação, eu vou pular para a gramática, que já é uma nova ciência, um outro olhar dentro da língua portuguesa. Quando a gente fala de gramática, agora presta atenção que dentro da gramática a gente ainda tem outras divisões, são 4 estudos dentro da gramática. A gente fala de semântica, fonética e fonologia, a gente fala de morfologia e sintática. Então, assim, vocês ficam, por isso que quando é gramática, eu vejo, o chat fica louco, não entendi nada. Sempre tem vários alunos que pontuam, não entendi nada. Por isso que eu estou tentando fazer isso, Dani. Porque dentro da gramática, então, nós vamos ter também 4 subdivisões. E eles estão chegando na última, né? Isso. Bom, nem vou explicar tanto as outras, eu só vou explicar a diferença entre sintática e morfologia, porque a gente vai tratar disso nessa e na aula de terça. Quando a gente fala de morfologia, por isso que eu perguntei para ela do ultrassom, porque a morfologia são as classes de palavras, é a classificação. Quando eu tenho todas aquelas palavras, por exemplo, que tem no dicionário, o dicionário Aurélio aqui, o oficial grandão, ele tem mais de 400 mil verbetes. Então, a língua portuguesa tem mais de 400 mil palavras catalogadas. Só que essas palavras todas, elas estão classificadas em 10. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, pronome, interjeição, numeral, conjunção, artigo e qual faltou, gente? Preposição. São 10. São 10. Isso é a morfologia. É igual quando você vai fazer o ultrassom lá para ver se tem tudo bonitinho ao seu tempo já formadinho. As palavras estão classificadas em cada caixinha? Ok.
Tá lá, essa é a morfologia. Isso daí é só uma coisa, você caracterizar o que é verbo, o que é substantivo e aquelas outras que eu disse. Aí a sintaxe é o que vem depois disso. Eu tenho as palavras ali como se fossem peças num quebra-cabeça. São termos integrantes da oração, né? Acho que eu tinha falado de essenciais. Essenciais são sujeito e predicado, né? A gente não pode confundir. Mas eu vou chegar lá, Dani, eu vou chegar lá. Presta atenção, eu tenho ali, ó, as pecinhas que não foi nada combinado. Ela tá olhando para mim, onde você vai chegar? Eu tô olhando aqui, tipo, a gente vai terminar esse PPT na minha aula. Vocês não conhecem a Dani. Ela olha para mim com uma cara de onde você vai. Mas é porque a gente tem aula de terça, certo, Dani? Certo. Tudo e a bem. gente vai falar disso um bom tempo. Claro. Aí presta bem atenção, que o melhor é a gente explica tudo bem explicadinho para lá na frente vocês... Uau, entendi. Não ficar só lendo, tá? Os PowerPoints. Olha só, sintaxe. O que é a sintaxe? A professora explicou o que é morfologia e agora tem que falar da sintaxe. Depois que eu tenho todas as classificações e todas as palavras ali na minha frente, como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, eu vou montar, usá-las para fazer o meu texto. Porque comunicação é fazer texto. Eu estou aqui explicando com texto, certo, gente? E aí vocês aqui nas nossas aulas vão ser levados a fazerem os seus próprios textos. A sintática ou sintaxe nada mais é do que a construção das orações, a construção dos períodos que formam um parágrafo, que formam os textos. Podem ser também prosa ou poema, mas assim... A sintaxe, ela trabalha como todas essas palavrinhas daquelas classificações, como todas elas se juntam, se entrelaçam, formando um texto. Sim, e aí que vai entrar esses benditos nomes. E aí, quando a gente tem ali aquele texto que a gente vai estudar, a função de cada termo, e aí, eventualmente, a gente entra com a semântica, que é o significado que representa cada termo dentro da oração. Gente, olha só, sintaxe nada mais é que entender esse quebra-cabeça, como que ele foi montado, tá bom? E só pontuando aqui, Mônica, porque temos professores, né? Então, temos lá os termos integrantes da oração que vocês vão ver, e também temos os termos acessórios, né? Para ninguém gritar aqui, você esqueceu disso. Então, temos esses dois termos aí, que são diferentes, né? Os integrantes que a gente começa a ver no sétimo ano, que tem o objeto direto, sétimo. Né? Complemento verbal e nominal. Agora, os acessórios, que são lá os adjuntos adnominais, adjunta adverbial. No oitavo aí já. A gente já vê um pouquinho mais pra frente. Não sei se no oitavo ou nono, né? Por aí, tá? Então, só para pontuar, mas a Mônica explicou super bem. Acho que deu para entender. A gente pode ter dentro de um período termos essenciais, integrantes e acessórios. Mas antes de falar disso, a gente tem que entender o que é período, não é? Exatamente. E aí, bora lá. E aí eu venho aqui para o meu PPT. Analise os trechos, deixa eu ver se eu estou... tá brilhando, olha que bonitinho. Analise os trechos do texto A Caixa de Pandora. Então, eu peguei 2 exemplos do texto A Caixa de Pandora. Deixa eu pegar até aqui meu marca-texto. A primeira boa ação de Prometeu foi dar o fogo aos homens. Dani, eu não vou perguntar no chat, não. Isso daí é para você, tá bom? Porque não tem aqui responda no chat. Quem vai trabalhar são as professoras. Bora. Dani, quantos verbos a gente tem nessa primeira frase? Então, vamos lá. 1, 2. Quais são eles? Foi dar. Vou marcá-los aqui, ó. Foi dar. Dani, se eu tenho 2 verbos, eu posso dizer que eu tenho 2 orações? Não necessariamente. Eu tenho que analisar. Lembra que a gente já trabalhou uma coisinha chamada locução verbal? Muito bem. Então, alunos, a primeira coisa que eu tenho que bater o olho é oração porque tem verbo. Eu vi que tem verbo. Então, é oração. Aí, depois eu tenho que pensar, será que esse verbo, ele representa 2 ou 1 só? Dentro dessa oração. A Dani disse, a gente já estudou aqui, locução verbal. Quando eu digo foi dar, olha que bonitinho, não ficou com a caneta. Bora lá, volta lá a caneta aí. Quando eu tenho este aqui, foi dar os 2 juntos, eu digo que é uma locução. Sendo locução... Tem a função de verbo, gente. Verbal, os 2 representam 1. É como se fossem 2 para ter 1. Exatamente. Lembrando que um é o principal e o outro é o de apoio. Isso. Fugiu o nome porque eu tô grávida e a memória tá ótima. Agora eu vou ler a segunda. Tudo por culpa de Prometeu. Foi ele quem lhes deu o fogo e os ajudou a se tornarem iguais aos deuses. Dani, agora um trabalho para você, uma missão.
Bora. Quantos verbos tem aqui? Então vamos lá. Foi, Bora, vou marcando. Foi, deu, deu, ajudou, ajudou, tornarem. tornarem. E acho que acabou. Acabou. Olha só, o texto da Caixa de Pandora, ele era enorme, tá bom? E aí eu fui tentando pegar de onde começa com a letra maiúscula até o ponto final. Volta para mim aqui, vamos lá, vou explicar na lousa. O que é oração? Para ter oração, preciso ter um verbo. Tudo bem? A gente já viu que os dois aqui têm verbo. E o que é período? Período é aquilo que a gente marca onde começa a letra maiúscula até o ponto final. Eu separei 2 períodos aqui. Período e oração a gente pode dizer que é a mesma coisa, basicamente se tratam de coisas semelhantes, tá? Na verdade, a oração se encaixa no período, né? Isso. Que a gente vai analisar se aí é período simples ou composto. É o que a gente vai fazer agora. Sim. Eu vou explicar para vocês, então, que o período, voltei, é o que tem da letra maiúscula até o ponto final. Podem ter vários períodos no mesmo parágrafo e a gente pode classificá-los por simples ou composto. O período simples é todo aquele que tem, aliás, deixa eu pegar minha caneta, todo aquele que é composto por um verbo somente. O período composto... Que no caso seria aí uma oração, né? Porque temos um verbo, significa que nós temos uma oração. Muito bem, olha só. Onde a gente tem verbo, a gente tem oração. O período simples só vai ter uma oração, portanto, um verbo. O período composto tem 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Fica meio sujo aqui, gente, mas na primeira eu só tenho vamos dizer, um verbo, que a locução tem valor de um verbo. O primeiro tem um período simples e no segundo um período composto. Vamos tentar entender hoje o que é período simples e período composto para depois a gente esmiuçar o simples e o composto. Vou passar para a próxima, que a gente vai pegar o texto da História Oficial da Iara. Olha lá, Dani, aqui tá facinho, tá bem menor. Tá. Os períodos que eu peguei estão menores. Iara faz a egípcia. Quantos verbos tem aqui, Dani? Um. Qual é ele? Faz. Esqueci de pegar meu marca-texto. Você não quer que os alunos trabalhem hoje, não? Deixa eles colocarem. A próxima é para eles. E aqui embaixo, e começa a entoar o mantra budista, tentando se acalmar. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho aí começa, entoar, tentando, acalmar. Se acalmar. Ok, gente, tá fácil. Vocês entenderam? Aliás, coloca aqui. Muito bem. Vocês entenderam o que é o simples e o que é o composto? Opa. Abre o chat. Vamos ver abrir o que eles colocariam. O próximo já é exercício para eles. Se eles colocariam aí como a primeira ali, simples ou composto, e a segunda, simples ou composto, como é que vocês colocariam? Aí vocês colocam para mim simples, composto, 2 simples, composto. Este aqui, gente, marca pra gente o que é. Simples. Eles estão Muito falando, muito simples. Bem. A Dani quer ver vocês trabalhando. Eu quero ver se vocês estão entendendo. Um é simples, muito bem. E o 2 outro composto. Muito bem. Aí, então vocês entenderam, legal. Porque aqui a gente só tem um verbo e lá vários. Calma, Dani, vou chegar no próximo. Presta atenção. Responda no chat. 100 minutinhos sem nada. Busque pelos verbos e diga se o período abaixo é composto ou simples. Gente, vai anunciando para mim aí quais são os verbos e me diz se ele é simples ou composto. Bora Primeiro no chat. coloca o verbo, porque estão respondendo simples e composto, pode ser do anterior. Eles estão falando do quê? Simples ou composto, Dani? Então, é porque como puxou da anterior, eu não sei. A maioria está falando que é simples. Este daqui é simples? Por isso que eu estou falando, coloca primeiro o verbo. Composto, agora está aparecendo. Coloca o verbo para Os verbos, gente. Acha aí. Nossa, Os gente, verbos. tá corrido aqui. Tinha morando. Tinha um verbo, já vou marcar aqui. Morando é outro. Enzo colocou. Muito bem, Enzo. Aí, composto. Isso. Continuar, também a Isabela. Pode filmar a professora aqui, porque eu estou mostrando aqui já as respostas dos alunos. Tinha morando, mas tem mais um, né? Eles não marcaram. Ela colocou, a Isabelle colocou, continuar. Continuar morando, vou até pegar aqui a vermelha, gente. Olha, continuar morando é aquilo que a gente conhece por... Locução verbal. Locução verbal. A gente tem um verbo principal e outro que ali só está... desenvolvendo
dando um help ali para ele. Aqui a gente tem uma locução. Então, quantas orações eu tenho aqui, hein? Quantas orações eu tenho aqui? Agora Bora no chat, bora no chat. Agora eu quero ver. 1, 2, 3. Quantas orações eu tenho aqui? Se eu já marquei 2 aqui em amarelo, significa já que é composto. Mas ele Nossa Senhora. 1, 2, 3. Ah, é? A maioria colocando 2. 2. Ah, é isso que eu queria. Aqui é um período composto por 2 orações. Não tinha mais. Aí a gente tem uma oração. Como continuar morando ali? Outra oração. E aí o que vai acontecer? Quando eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração, eu posso estudar a relação que essas orações se estabelecem. Porque como eu tinha dito, não tinha mais uma oração. Oração 1. Olha só. Eita, ficou horrível minha letra, mas tá bom. E quando eu tenho daqui para frente outro corte, é a oração 2. Certo? Que relação elas estabelecem, hein, Dani? Tem um Qual nome. o sentido que vocês entendem aí? Quando ele coloca assim, não tinha mais como continuar morando Imagina ali. só, aluno, se eu tivesse um ponto final aqui, não tinha mais ponto. Tem entendimento? E se eu tivesse só uma oração assim, Dani? Continuar morando ali. Tem entendimento? Aí eu vou para o próximo. Subordinação. Nossa, arrasou. Quem colocou isso? Eles já estudaram Deve isso. ter sido professor, não é possível. Olha, eu descrente, é nada. Acredito muito em vocês. Olha, gente, Não perdi o nome. Na telinha para vocês, as relações que são estabelecidas são essas. Entre as orações, a gente pode dizer que há o período composto por coordenação, em que apresenta 2 ou mais orações independentes, as quais não estabelecem função sintática uma sobre a outra, ou subordinação. Apresenta 2 ou mais orações que são subordinadas umas às outras, isto é, orações que têm a função de completar o sentido de uma oração principal. Galera, quando eu sou subordinada, eu dependo de alguém, tá bom? Uma ação que é coordenada Conjunto. mas elas podem ser independentes. Eu posso me unir agora e depois não mais. Sim. Subordinada tem uma dependência. E aí, olha só. Responda no chat aí, gente. A gente tem só mais 2 minutinhos e vou tentar fazer junto com vocês aqui, tá? Tem como a minha lousa aparecer para eles? Se tiver, eu já vou marcando aqui. Vou pegar o meu marca-texto. Tudo bem, tudo bem. Tem? Olha lá. Na primeira... Os ventos correram para ver o que estava acontecendo. O sol se recolheu, orgulhoso de sua amada. Foi um rebuliço só. Como a gente já sabe onde estão os verbos, eu vou separar as orações. Os ventos correram para ver o que estava acontecendo. O sol se recolheu. Foi um rebuliço só. Então, aonde eu tenho os verbos aqui, gente, eu vou marcando... Estava acontecendo. Oh, meu Deus do céu. Era para eu estar bem marcadinho. Olha o que eu fiz ali, Dani, na Tudo bem, onça. mas dá para entender. Se Ai, recolheu. meu Deus do céu. E aí eu tenho várias orações que estão se interligando. Se recolheu, foi um rebuliço só. Eles já colocaram a resposta. Tá? Ai, o que eles colocaram? 1 é subordinada e 2 é coordenada. Muito bem, eu tenho aqui até um período composto por oração coordenada no final, mas no começo eu tenho um período composto por subordinação. Também na 1, eu estou falando da 1 ainda. E aqui, ó, prometeu já o alertara várias vezes para nunca aceitar presentes de Zeu, se não quisesse prejudicar. Gente, esses 2 aqui são da Caixa de Pandora. Na Caixa de Pandora a gente analisou, né, Dani? Ali tem vários períodos compostos por subordinação, mas bom rapidinho... que todo mundo entendeu o que é composto, pelo menos. Isso eu pensei é legal, que aqui porque já ia... assim, é subordinada e coordenada, vocês vão entender quando a gente falar um pouquinho das conjunções também, né? Que vai virar, a gente vai Sim. tentar fazer lá na aula de terça-feira. Galera, volta para mim. Volta para mim. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque tem vários verbos ali, e aí a gente ficou explicando os pormenores. E já que a gente vai ter aula de terça-feira, a gente continua lá. Tudo bem? A gente pensou então, vamos tentar sistematizar aqui a aula. A gente entendeu que oração é quando tem verbo, e esses verbos a gente pode medir quantos períodos tem
aliás, quantas orações tem dentro de um período? Vimos que onde começa a letra maiúscula até o ponto final é lá um período. E aí esses períodos, essas orações podem estabelecer relações de coordenação ou subordinação. Vamos deixar aí na tela o QR Code para você contar pra gente o que achou da aula. Tem o link também aí, tá bom? Bom final de semana pra vocês. E obrigada aí pelas felicitações, vários mandando parabéns pra mim, né? Ai, que lindo. Obrigada, é uma menina, tá bom, gente? Ah, é. A Mônica já hoje, dia do spoiler. Dia Beijo, do spoiler. amores, até terça. Beijo, obrigada, Bom viu, feriado. Dani, pela aula. Ai, bom feriado. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.